Em Assembleia Extraordinária, os auditores fiscais tributários do Estado decidiram realizar paralisação de 24 horas. Quem vai trazer os detalhes agora sobre esta paralisação é a repórter Aline Aragão. Com você, Aline. Exatamente, Fábio. Paralisação de 24 horas dos servidores aí da Secretaria da Fazenda. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com o presidente do Sindifisco, o José Antônio dos Santos, que está aqui ao meu lado. Os servidores, eles cobram a reestruturação da tabela salarial. Essa é a principal reivindicação deste ato? Bom dia, presidente. Bom dia. Sim, é a principal reivindicação. Nós apresentamos, no início do ano passado, um conjunto de propostas no sentido de reaver as perdas salariais acumuladas do fisco, que chegam a 42%, isso em janeiro. E a secretária falou na oportunidade que discutiria a reestruturação de tabela. Então a gente vem discutindo reestruturação de tabela há cerca de 6, 7 meses. Só que as propostas que foram formatadas pelo governo e chegou ao Sindifisco até a semana passada, não contemplam minimamente, porque a reestruturação de tabela, a gente objetiva corrigir algumas distorções. Por exemplo, o servidor que entra hoje na carreira leva 34 anos para chegar ao final, mas também nessa reestruturação os servidores têm algum ganho salarial para recompor minimamente as perdas acumuladas. Inclusive o governador falou na reunião que ocorreu no início do mês, ele colocou isso como premissa. Só que as propostas que chegaram até sexta-feira não contemplam minimamente. Tem colegas que receberiam 0%, R$0. A segunda proposta, que não chegou a ser oficializada, foi apenas, circulou aqui na Cefaz, não chegou a ser oficializada, aumentava para R$4 um grupo de colegas ativos e aposentados. Então, a categoria rechaçou essa proposta na Assembleia que foi realizada na sexta-feira, e por isso deliberou pela paralisação no dia de hoje. Ontem, no meio da tarde, chegou uma nova proposta, não deu tempo da diretoria analisar, vamos analisar agora pela manhã, analisar todos os aspectos da proposta, e amanhã teremos uma nova Assembleia para avaliar se essa nova proposta contempla algumas premissas, inclusive ditas pelo próprio governador. O senhor já adiantou aqui o que nos foi passado pela assessoria da Secretaria da Fazenda, pelo governo do Estado, na verdade, informando que recebeu o sindicato no começo do mês, que foi criada uma mesa de negociação e que foi apresentada, e foram apresentadas duas propostas que foram recusadas pelo sindicato. O senhor já explicando então o motivo, né, por que essas propostas não foram aceitas. Mas essa mesa de negociação, ela continua? A gente entende que a secretária informou que estava saindo da negociação, remeteu para a SEAD, mas a medida que ela apresentou, isso é positivo, a gente tem que ressaltar isso, é positivo, a medida que ela apresentou uma nova proposta ontem, então significa que a gente continua no processo de negociação com a Cefaz. Isso é positivo, e em função disso a gente vai avaliar a proposta hoje, sobre todos os aspectos, se contempla todos, se atende àquelas premissas básicas que a gente entende como fundamental. E aí amanhã a diretoria passa esse diagnóstico, essa análise para a categoria, e soberanamente a categoria decide se aceita ou se acha que precisa de alguns ajustes para a gente continuar esse processo até afunilar para que todos concluam esse esterçamento, porque isso acaba provocando um esterçamento e paralisação, isso não é bom, né? A gente quer trabalhar. Agora, o Estado tem que reconhecer, porque o Estado está tendo um momento de bonança na arrecadação. 617 milhões foram arrecadados a mais no primeiro quadrimestre de 2024 com relação ao primeiro quadrimestre de 2023. A arrecadação é positiva. A arrecadação, considerando a receita própria e os repasses federais, foi 617 milhões a mais. O superávit orçamentário do ano passado, que alcançou 1 bilhão, esse ano deve ultrapassar 1,5 bilhão. Então, a gente espera que a Secretaria da Fazenda ela não veja só as questões fiscais de condições de pagamento, de lei de responsabilidade fiscal, capacidade de pagamento do Estado. Ela também veja ao lado do servidor, sem prejudicar, claro, esses índices. A gente não acha que os índices são importantes. Agora, não pode ser importante de uma forma que o servidor tenha constantemente perdas salariais.
O presidente, agora, paralisação de 24 horas, quais os impactos, né, dessa paralisação para a população? A gente tem aí, como é que ficam as fiscalizações durante o dia de hoje? Olha, a gente tem dois tipos de fiscalização. Tem a fiscalização de estabelecimento, as auditorias de estabelecimento. Essas não são feitas hoje, pode ser feita amanhã ou outro dia. E tem aquelas fiscalizações instantâneas, que são os postos fiscais e os comandos fiscais. Esses, os sonegadores contumados se aproveitam desse momento e circulam sem notas fiscais, né? E o funcionamento administrativo aqui de atendimento ao contribuinte fica prejudicado nesse dia de hoje. Então fica preocupante aí, porque as fronteiras elas ficam abertas, né? O pessoal entra e sai sem essa fiscalização nos postos, que quando a gente fala em postos, a gente lembra da estrutura dos postos no estado de Sergipe, que a gente já fez algumas matérias mostrando a situação que é bem complicada. A situação dos postos fiscais de Sergipe e de SEACs também estão precaríssimos. A Secretaria da Fazenda tem consciência disso. Nós temos um recurso que foi emprestado pelo Banco Mundial para a Secretaria da Fazenda fazer melhorias, né, em diversas áreas, tanto na área física como na área de melhorias de processo. Estamos no aguardo, né, que esse processo avance para que seja investido dinheiro para melhorar as condições. Se você chegar no posto fiscal de Cristinápolis, que é a principal entrada de mercadorias consumidas em Sergipe, Sergipe é um estado basicamente consumidor. Então, 70% das mercadorias entram pela fronteira sul, que é Cristinápolis. Se você chegar lá, você fica abismado, qualquer um. Se a gente chamasse a vigilância sanitária e interditar aquele local. Há um trabalho já começou a fazer de melhorias, né? Isso é importante, mas até o momento a situação é precaríssima. Presidente, muito obrigada pela participação, trazendo essas informações ao vivo para a gente no Balanço Geral. Só para explicar, Fábio, para quem está nos assistindo, por que a gente não está naquele prédio, né, conhecido lá na saída de Aracaju, no bairro Capucho, aquele prédio da Secretaria da Fazenda. O prédio deve passar por uma reforma e, temporariamente, a sede da Cefaz foi trazida aqui para um edifício, para uma galeria que fica no bairro Jardins, bem ao lado também onde funciona o Ministério Público Federal. Uma situação temporária, eles estão ocupando um andar. O presidente já me disse que está todo mundo muito apertadinho, porque o lugar é bom, porém é pequeno para segurar todo mundo, para comportar todo o servidor da Cefaz. Fábio. Ok, Aline, obrigado ao presidente, trazendo as informações da paralisação de 24 horas dos trabalhadores da Cefaz. Olha, através de uma nota, o governo do estado informou que respeita o direito à livre manifestação dos auditores e reforça que tem trabalhado para viabilizar uma proposta que garanta a reestruturação da carreira do fisco, respeitando o equilíbrio fiscal. O governo disse ainda que no último dia 7 de maio, o governador Fábio Mitidieri recebeu o Sindifisco para ouvir as demandas da categoria e deliberou a formação de uma comissão. Antes da formação desta comissão, o governo apresentou ao Sindifisco duas propostas de reestruturação da carreira de auditor fiscal, mas foram rejeitadas pelo sindicato.